Present Tense. Esse é o tópico gramatical que nós vamos estudar nessa unidade, nesse quarto bimestre. Vai ser o quarto bimestre todo com Simple Present Tense. Então a gente viu algumas frases como I get up at 5 a.m., que é tudo que for up é para cima, levanta. I have breakfast at 6 a.m. Isso aqui é a minha rotina. Então eu tomo café da manhã antes da pandemia, às 6 da manhã. I go to school at 6:30 a.m. Eu vou para a escola às 6:30. The classes start at 7 a.m. and finish at 12:15. Então as aulas começam às 7 e terminam às 12:15. I have lunch at 12:30. Eu não citei o turno da tarde. The classes start at 1 and finish at 5:20. Eu almoço às 12:30. I have dinner at 7 p.m. Eu janto às 7. I watch TV in the evening. Eu assisto TV à noite. And I go to bed at 11 p.m. Eu vou para a cama às 11 horas. Bom, para que usamos o presente? Para falar de hábitos. Esse presente, ele equivale ao presente do indicativo em português. Eu acordo, como eu já traduzi as frases anteriores, eu levanto às 5, eu tomo café às 6, eu vou à escola às 6:30. Então, quando o sujeito da frase for I, you, we and they, quando o sujeito da frase for esses três aqui, você vai usar o verbo no infinitivo. O que é infinitivo? É do jeito que ele vai se encontrar nos parênteses. Que parênteses? A gente vai ver já já os exemplos e sempre vai aparecer uns parênteses. Por exemplo, assim, né? Então, o verbo no infinitivo, ele sempre vem assim, ó. Um to, que é para dizer que está no infinitivo. A gente estudou qual foi o verbo que nós estudamos até agora? O verbo to be. A gente vai começar a estudar outros verbos. Esse é o verbo to be. Então, do jeito que se encontra no parênteses. Não é o caso do verbo to be. Vamos ver outro verbo. Por exemplo, o verbo to eat, que é um verbo que vem aparecendo bastante por causa do Uber Eats. To eat é o verbo comer. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o verbo sem esse to, do jeito que está no parênteses. I eat, eu como. You eat, você come. We eat, nós comemos. They eat, eles ou elas comem. Ou seja, muito mais prático do que em português. Então, circule a forma correta nas frases abaixo, conforme o modelo. Olha os parênteses aqui, ó. Eu coloquei todos os verbos com os seus significados. O ideal é que você pare o vídeo agora, anote esses verbos no seu caderno. To read é o verbo ler, to wash, lavar, to walk, andar, to like, gostar, to do, fazer, to work, trabalhar. Porque isso vai te ajudar a melhorar o teu vocabulário. Então, o que foi dito no slide anterior, quando o sujeito da frase for I, you, we e they, a gente vai usar o verbo do jeito que ele se encontra no parênteses. Então, ó, vamos sublinhar aqui o sujeito das frases. Vamos destacar. O we é o sujeito da frase. Peter and his sister. Peter and his sister são duas pessoas. É Pete e a irmã dele. É como se fosse eles. Ou seja, equivale em inglês a they. Tá? I, you and Anna. You and Anna, desculpa, Tom and Anna são eles. Então, equivale a they. Então, o que foi dito no slide anterior? Que quando o sujeito for I, you, we e they, você vai usar o verbo no infinitivo, ou seja, do jeito que se encontra nos parênteses. Vamos ver. Se o sujeito da frase é I, you, we, que não tem nenhum aqui, we, ou they, Pete and his sister, Tom and Anna, você vai usar o verbo do jeito que ele se encontra no parênteses. Então, Pete and his sister wash. I always walk. I like. You do. Tom and Anna work. Lembrando que Pete and his sister é they, Tom and Anna é they. Novamente, lembrando que
toda vez que o sujeito for I, you, we, e they, com o meio tronchinho, você vai usar o verbo do jeito que ele se encontra no parênteses, sem o to. Anota isso, para aí, anota. Toda vez que o sujeito for I, you, we e they, você vai usar o verbo do jeito que ele se encontra no parênteses, sem o to. Ok? Bom, aqui ó, quando o sujeito for he, she ou it, he para ele, she para ela, it, ele para objeto, animal ou lugar, você tem que observar essas regrinhas aqui, ó. Primeiro, é como se fosse o plural, mas não tem nada a ver com o plural, são as mesmas regras do plural que a gente já estudou. Você vai acrescentar S ao verbo, mas você só vai acrescentar S ao verbo quando o sujeito for he, quando o sujeito for she ou quando o sujeito for it. Então, the dog walks a lot. Se for o verbo start e o sujeito for he, vai ficar he starts. He starts. Se o sujeito é she e o verbo é play, vai ficar she plays. Ó, acrescenta S. Então, qual a primeira regra? Acrescenta-se S ao verbo. Segunda regra, se o verbo terminar em S, SH, mesma regra de plural, CH, X e O, você tem que acrescentar S. Porque imagina que o verbo quis, você tem que acrescentar um outro S. Ia ficar estranho, né? Então, acrescenta S. She kisses her mom every night. Ela beija a mãe todas as noites. No caso de wash, vai ficar he washes. Watch, she watches. Go, it goes. Fix, he fixes. Wash é o verbo lavar. Lavar. Watch, a gente já estudou, que é o verbo assistir. Go, nós já estudamos também, é o verbo ir. Fix é o verbo consertar. Consertar com S. Consertar. E watch é o verbo assistir, que nós já estudamos. Assiste. A letra fica feia porque é feita com mouse. Pronto, ok? Então, se o verbo terminar em consoante mais Y, mesma regra do plural, tire o Y e substitua por I, é S. O verbo study, antes do Y veio uma consoante, então o que é que eu vou fazer? Vou tirar o Y e vou substituir o Y pelo I, que tem o mesmo som, e acrescentar ES. Meu irmão estuda toda noite. Se for o verbo cry, que é o verbo chorar, eita, como é difícil fazer. Chorar, vai ficar she, vou tirar o Y, she cries. Se for o verbo try, que é o verbo tentar, vai ficar it tries. Lembrando que tudo isso apenas se o sujeito for he, she ou it. My brother é meu irmão, equivale a he. Então, tudo que a gente tá vendo aqui, a gente vai acumulando os conteúdos lá da primeira aula até agora. A gente já estudou brother, sister, essa relação de parentesco. A gente já estudou essa regra no plural. Essa mesma regra serve para o presente. Bom, e o verbo to have, que a gente estudou naquele have lunch, have dinner and have breakfast, né? Não existe um verbo almoçar. Na verdade, em inglês, almoçar é a junção de duas palavras. Have, o verbo have, e a palavra lunch. Have lunch, almoçar. Então, no caso do verbo to have, para he, she, it, lembre-se, é apenas para he, she e it. Será has. O verbo to have
é o verbo ter. Só que ele utilizado naquelas have lunch, have breakfast and have dinner, não é ter almoço, ter jantar, ter café da manhã, tá? É tomar café da manhã. Então, I have, he has, you have, she has, we have, it has.